IPB. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa repousar em nossos corações. Eu convido a igreja em pé para lermos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unanimemente no templo, partiam o pão de casa em casa, tornavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Queiram sentar-se, que eles sentassem. Queridos irmãos, eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Lúcio, que me fez esse convite para trazer a reflexão nesta manhã. Quero pedir à igreja que continue orando por ele. Ele se encontra enfermo. Precisamos orar pelos pastores, não só por ele, mas pelos pastores. Temos o colega também, o reverendo Samuel, da igreja presbiteriana aqui do Cais José Mariano. Está internado. Fez uma cirurgia e colocou um marca-passo no coração, mas continua internado. Então eu peço à igreja que ore pelos pastores, pelos missionários, pelos homens que estão empenhados na causa de Deus. E sobretudo orar também pela igreja. Precisamos de oração. Queridos irmãos, essa leitura que nós acabamos de fazer, eu quero usar o tema sobre sete condições necessárias para uma igreja viver em comunhão como esta que nós acabamos de ler. Era um só pensamento, tudo lhe era comum, na oração, no partir do pão, na singeleza de coração, o que tinha vendia, distribuía aos que estavam necessitados. Tudo lhe era comum. Era uma igreja coesa, unida. Era uma coinonia do povo de Deus. E para isso, para viver assim,
é preciso realmente resignação. O primeiro ponto que eu quero aqui questionar com a igreja é: para vivermos juntos, unidos, coeso, alegre, na comunhão, é preciso honestidade. A honestidade é um dos fatores principais para que possamos estar juntos, na comunhão, na sinceridade. Basicamente, são as seguintes condições necessárias para que alguém viva em comunhão. Quem espera receber de Deus bênção, de libertação, tem de ser honesto consigo mesmo e com Deus. Por falta de honestidade, certas áreas de nossa vida ficam encobertas pelas trevas. O inimigo atua e as nossas vidas ficam opacas, sem brilho. A honestidade em certas áreas da vida, ela é muito importante para que nós possamos prosperar, né? Qualquer pecado oculto, sem arrependimento, dá aos demônios todo o direito de ficarem onde eles estão. Por isso, é preciso pedir a Deus que o ajude a ver a própria pessoa como ele é mesmo. Ver e fazer uma entrega como o salmista Davi fez. O salmista Davi, ele fez: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade me ocultou. Confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O salmista, Salmo 32, verso 5. Ele olhou, ele fez uma introspecção, olhou dentro dele e fez essa confissão diante de Deus. E ele disse também: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda eterna. Confissão de pecado, honestidade consigo mesmo. Nós estamos, queridos irmãos, atravessando dias difíceis, que o inimigo, ele procura exatamente desnortear o povo de Deus. É preciso fazer uma introspecção muito profunda nas nossas vidas para ver isso. A segunda coisa, queridos irmãos, é a humildade. Ser humilde é um fator muito importante para que Deus opere em nossas vidas. Isso envolve reconhecimento da sua dependência de Deus e das providências para a libertação, numa vida ampla diante de Deus, de alegria, de paz, de comunhão uns com os outros. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7 e verso 8. Uma franqueza completa deve ter também os servos de Deus, que ministra a palavra de Deus, que louva, que canta, e estamos unidos em conjunto. É importante em nossa vida. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Muitas vezes nós temos uma tendência negativa e temos um amigo junto, um servo de Deus. Podemos abrir o coração para ele, contar, abrir o coração, contar a nossa fraqueza.
e pedir ajuda em oração. Porque sem oração não há alegria, não há paz, não há comunhão, não há nada. Quando nós oramos, querido irmão, alguma coisa acontece de bom em nossas vidas e na comunidade, na igreja. O terceiro fato aqui, o terceiro ponto é o arrependimento. O arrependimento consiste em virar as costas ao pecado e ao Satanás. Ele não pode prevalecer em nossas vidas, de maneira nenhuma. Devemos odiar todo o mal e deixar de concordar com ele em nossa vida. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Quem está dizendo isso é Amós. Andarão dois juntos, se não tiver acordo? Amós, profeta Amós, capítulo 3, verso 3. Você tem de detestar os seus pecados, deixar os pecados. Isso é importante na vida do cristão. Ali vos lembrarei de vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminaste. Tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades e tendes cometido. Ezequiel, capítulo 20, verso 4. A libertação não é para ser usada meramente para alcançar um alívio de problemas, mas para tornar-se mais semelhante a Jesus, através da obediência a tudo que Deus requer. Tudo que Deus requer. O arrependimento exige confissão de pecado. Ela apaga todos os direitos legais dos espíritos maus. O inimigo foge de nós, vai para bem distante. O quarto ponto é a renúncia. Muitos servos de Deus não recebem bênção porque não renuncia certos propósitos em seus corações. Renunciar é abandonar o mal, renunciar é uma ação que nasce do arrependimento. Renunciar. É importante esse aspecto na vida dos servos de Deus. Outra coisa também importante, queridos irmãos, é uma vida de oração. Essa comunidade, ela estava exatamente coesa, porque orava, diz o texto sagrado, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Oração. Na nossa igreja tem culto de oração. Todas as quartas à tarde, eu dirijo um culto aqui de 3 horas às 4h30 de oração. Oro pelas igrejas, oro pela nação, oro pelas famílias, oro pelos filhos, nossos filhos, netos, nora, genros, orar pelo povo de Deus, orar pela nossa nação, orar pelas autoridades. Há uma preocupação muito grande na vida de certos cristãos, dos crentes, por causa da eleição. Alguém votou em fulano, fulano votou em ciclano, fulano perdeu, o candidato tal perdeu. Existe um nervosismo muito grande, uma euforia muito grande a esse respeito. A Bíblia recomenda, a palavra de Deus recomenda que nós devemos orar pelas autoridades, oração. Foram eleitos? Amém. Vamos orar por eles. Não importa qual seja o partido, se é de direita, de esquerda ou do meio, vamos orar pelas autoridades. Daniel, ele orou 3 semanas e orou também pelas autoridades, até que o príncipe da Pérsia se apresentou a ele trazendo exatamente
o recado, a notícia, a libertação. Orar pelas autoridades. Outra coisa que aquela comunidade fazia importante: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém considerava seu próprio. Isso é meu, isso aqui é meu. O ego não existia naquela comunidade. O eu tem que ser renunciado. Não podemos ter uma vida de cristão. Eu quero, eu faço, eu aconteço, eu tenho liberdade. Temos liberdade. Mas nós estamos nas mãos de Deus, na presença de Deus. Seja o que Deus quiser em nossas vidas. Outra coisa que aquela comunidade, ela nos mostra e nos ensina. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Na nossa igreja tem pessoas carentes. Eu quero abrir um parênteses aqui para contar uma coisa muito interessante. A minha esposa, ela tem certo receio, mas eu tenho um coração aberto. Eu louvo a Deus por ser membro desta igreja, de ser apoiado por esta igreja, não pedir salário a esta igreja, mas a igreja reconhece que eu estou fazendo trabalho para Deus, me ajuda na minha passagem e me dá uma cesta básica. Olha que coisa boa. Eu levo uma cesta básica para casa, feijão, arroz, açúcar, farinha. Que coisa boa para misturar com a minha feira. Que maravilha. Eu agradeço a Deus todos os dias. Fui laureado com a láurea da pessoa desta igreja, o reverendo Israel. É Israel Guedes? Jerônimo Guedes? Jerônimo Guedes. É uma bênção para mim, essa igreja. Reconhece. E eu estou aqui para servir. Nós estamos aqui para servir, querido. Não há diferença entre nós. Quem tem, quem não tem, quem tem mais, quem tem menos. O retrato desta comunidade nos ensina. E outra coisa, diariamente perseveravam unanimemente no templo, vinham ao culto de oração, se reuniam, clamavam a Deus, pediam, e Deus operava o milagre. O mesmo Deus que operava o milagre naquela época, no passado, Ele opera hoje. Ele cura, Ele restaura. Ele faz milagre. O mesmo Deus que fez milagre no passado, Ele faz hoje, presente. Diariamente perseverar unanimemente no templo, partiam o pão de casa em casa, tornavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Precisamos ver o sinal do milagre, salvação de almas. Convide, prega, traga alguém que não tem ainda Jesus no coração para a igreja. É um sinal dos milagres. Arrependimento e salvação de almas. Outra coisa importante, queridos irmãos, que eu quero salientar, que é a sétima coisa, a oração é a luta, é uma luta muito grande. São duas atividades separadas e distintas. A oração é dirigida a Deus e a luta contra o inimigo. O apóstolo Paulo fala de potestades, são demônios que estão atuando. Em 1 João, capítulo 3, verso 8, diz que o diabo
é o pai da mentira, vive pecando desde o início que ele está nesse mundo, provocando confusão, morte, mentira, ciúme, ódio. Essa comunidade não tinha. Eles estavam unidos, orando, em comunhão, louvando a Deus, agradecendo a Deus. O apóstolo fala em Efésios 6:10, Coríntios 10, de 3 a 5. Use a arma da submissão a Deus e o sangue de Jesus Cristo e a palavra de Deus, o seu próprio testemunho como crente. Faça isso, testemunho. Eu encontrei quarta-feira um pastor que já foi membro daqui com a sua esposa, pastor Parisi, simples, sem paletó, sem gravata, distribuindo literatura aqui na Conde da Boa Vista, pregando o evangelho, evangelizando. Eu convidei para ele trazer a reflexão aqui. Precisamos pregar, testemunhar, falar do amor de Deus. Não podemos ficar parados, temos que agir. É uma luta muito grande. Identifique os espíritos, enfrente diretamente pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com autoridade, com fé. Mande-os embora em nome de Jesus, toda artimanha maligna na sua vida, para que tenha uma vida de alegria, de paz e segurança e fé no poder de Deus. Nós encontramos na palavra de Deus em Marcos 16:7, estes sinais hão de acompanhar os que creem, em meu nome expelirão demônios. O que mais existe ao nosso redor são espíritos malignos, são muitos, para atrasar a nossa vida, a vida da igreja, a vida da comunidade. Precisamos nos unir, independente de partido, de qualquer coisa, somos servos de Deus. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes em serpente e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas, capítulo 10, verso 19. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, e meu libertador, o meu Deus em que me refugio. Salmo 18, verso 2. E eu concluo aqui, pedindo à igreja, vamos nos unir, independente de qualquer coisa, para que possamos viver juntos, unidos, coesos, levantando a bandeira do Evangelho, não de política, mas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, não só nesta manhã, mas todos os dias de nossas vidas. Amém. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família.